12 anos depois da primeira adaptação para o cinema, o universo do Percy Jackson, criado nos livros do Rick Riordan, ganhará uma nova interpretação, dessa vez no formato de série. O Disney Plus receberá no seu catálogo essa nova tentativa de contar a história do garoto semideus e parece que a entrega vai superar as expectativas dos fãs, hein? Será-se? Desde que os dois primeiros livros da saga foram levados para o cinema durante a década de 2010, alguns fãs pediam incessantemente que Hollywood fizesse outra tentativa de adaptar os romances para a tela. E agora finalmente parece que a série pretende agradar, sendo mais fiel às histórias dos livros. Um primeiro teaser de 52 segundos foi divulgado na D23 e recebeu reações bem positivas. Mas o que será que pode tornar essa nova adaptação melhor que a anterior? Quais são as expectativas dos fãs? E para quem não conhece a saga, por onde começar? Bom, a gente vai responder todas as perguntas aqui. Bom, vamos lá. A saga acompanha o Percy Jackson, que é apresentado ao leitor com 12 anos de idade, enquanto ele descobre ser um semideus, filho de um deus grego. Mas não é qualquer deus não, o pai dele é o Poseidon, o mestre dos mares. A descoberta revela ao garoto o acampamento meio-sangue, cheio de outras crianças com problemas de família parecidos. Lá ele faz dois amigos e parceiros de aventuras, o sátiro Grover e a filha de Atena, a Annabeth. Então, com o grupo dele, o Percy Jackson deve viajar pelos Estados Unidos para pegar um ladrão que roubou a arma de ninguém menos que Zeus e colocou a culpa no Percy Jackson. Ao longo do caminho, o herói deverá enfrentar uma série de inimigos mitológicos determinados a detê-lo. Acima de tudo, ele tem que aceitar um pai que ele nunca conheceu e um oráculo que está avisando Percy Jackson sobre a traição de um amigo. Essa é a sinopse de O Ladrão de Raios, o primeiro livro da primeira saga de Percy Jackson, chamada Percy Jackson e os Olimpianos. Mas é claro que as aventuras não param por aí. O Rick Riordan também escreveu Percy durante toda a adolescência em Os Heróis do Olimpo e depois na vida adulta, em As Provações de Apolo. Isso sem mencionar as histórias que acontecem entre as sagas Percy Jackson and the Singer of Apollo, The Staff of Hermes e Demigods and Magicians. Ou seja, material para adaptação é o que não falta. Se a gente vê hoje aí os universos de Game of Thrones, Harry Potter e O Senhor dos Anéis ganhando expansões e novas histórias, sejam aí prelúdios ou continuações, o Percy Jackson tem tanto material quanto, para se tornar algo recorrente para os fãs, além de reunir também novos adeptos. Mas antes de tudo aqui a gente precisa começar do começo, já que o Percy Jackson, apesar de ser um sucesso literário entre os fãs, não é muito conhecido pela massa e ainda por cima tem um filme meio mal avaliado esperando por aqueles que procuram a saga. De acordo com o Hollywood Reporter, essa primeira temporada da série vai se concentrar no primeiro livro da série, O Ladrão de Raios. Apesar do lançamento estar previsto somente para 2024, a série já tem até uma sinopse, visto que o roteiro é baseado aí no livro com um pontapé da história do Percy Jackson com a assinatura do Rick Riordan. Abre aspas aí, ó. Percy Jackson está apenas se acostumando com seus novos poderes sobrenaturais, quando o deus do céu, Zeus, o acusa de roubar o seu relâmpago mestre. Agora o Percy tem que viajar pelos Estados Unidos para encontrar de volta o relâmpago e restaurar a ordem no Olimpo. De acordo com o próprio Rick Riordan, a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos terá 8 episódios. Ele compartilhou esse detalhe em um post no seu site, onde ele publica atualizações bastante regulares aí sobre o desenvolvimento das gravações, a produção e notícias também sobre seus outros livros. Em um post de 3 de abril de 2022, o Rick Riordan escreveu, entre aspas aí, o trabalho de roteiro também está indo bem. Temos roteiros para os 4 primeiros episódios praticamente prontos e estamos trabalhando duro nos 4 restantes da primeira temporada, fecha aspas. Ainda sobre o destino da adaptação e as fontes para o roteiro, o site Screen Rant afirmou que o Rick Riordan espera que a nova série tenha um total de 5 temporadas. Assim sendo, pode ser que cada temporada contemple um livro inteiro da primeira saga, composta justamente de 5 romances: O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, A Maldição do Titã, A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. Muita gente ficou insatisfeita com a qualidade dos filmes de 2010 e 2013, que são protagonizados pelo Logan Lerman. Uma dessas pessoas foi o próprio autor. Em junho de 2020, o Rick Riordan revelou que nunca tinha visto os 2 filmes e chamou as 2 adaptações de bagunça, em tweets que hoje não se encontram mais porque foram excluídos. Um dos pontos mais criticados nos primeiros filmes da saga Percy Jackson é a aceleração da idade dos personagens. Enquanto nos livros o Percy e os outros personagens são apresentados com 11 ou 12 anos, no filme Ladrão de Raios eles entram aí com 15 e 16 anos, talvez para acelerar também as linhas românticas na história, principalmente na história entre Percy e Annabeth. Mas a decisão acabou tirando o impacto de ter uma criança de 12 anos enfrentando monstros gigantescos e deuses. Tudo bem que tem uma questão de fidelidade aí, mas será que o grande público ia aceitar uma criança de 12 anos nesse papel?
Os filmes também aceleraram a inclusão de monstros e histórias que não apareceram até mais tarde na série de livros. Embora as mudanças nem sempre sejam ruins, elas podem ser alienantes para os fãs que já gostavam de Percy Jackson antes dos filmes. Quando resolveu então adiantar algumas linhas de história, o primeiro filme do Percy Jackson não preparou a audiência para o que está por vir. Ele não cria tanta expectativa assim. Logo, a sequência Percy Jackson e o Mar de Monstros ficou bastante confusa. Além da falta de continuidade do primeiro filme, Mar de Monstros mudou totalmente o resultado do livro e fez uma fusão dos livros 2 e 5, causando alguma confusão, aí muitos cortes no enredo e uma história que parece desnecessariamente apressada. Os filmes não tiveram nem metade das reviravoltas dos livros e poderiam ser momentos-chave na adaptação, mas podemos aí falar mais detalhadamente sobre eles mais tarde, pois é justo apontar que nem tudo foi tão ruim na primeira leva de adaptação de Percy Jackson. O Logan Lerman é um exemplo disso, os fãs querem mais do ator como Percy daqui pra frente. Mesmo tendo estrelado na série Jack and Bob e no filme Efeito Borboleta, o Logan Lerman ficou conhecido mesmo por seu papel principal em Percy Jackson e os Olimpianos. A interpretação dele do herói ficou longe de ser um problema para os fãs. Ele era um Percy Jackson muito próximo do ideal, tanto fisicamente como também na interpretação do personagem. Só estava, porém, na idade errada e na produção errada. Tanto que aí o Logan Lerman se tornou um fancast para a nova versão de Percy Jackson no Disney+, mas não como Percy, obviamente. Na internet já tem até artes imaginando o Logan como Poseidon, que nos livros aparece para o filho na figura de um cara de 30 anos, a mesma idade que o Logan Lerman tem hoje em dia. A boa notícia é que o ator já disse que toparia retornar ao universo do Percy Jackson se tivesse essa oportunidade. E quando perguntado mais diretamente sobre estar na série do Disney+, o ator deu uma gaguejada, e tanto que ele deixou os fãs meio desconfiados. You pop up in a new role, make a cameo? It's an interesting question because sure, but I'm not. Será que isso já tá rolando ou pode ser uma surpresa? O jeito, por enquanto, é a gente cruzar os dedos e esperar. No quesito elenco, os fãs estão mais do que bem servidos. O Walker Scobell, de 13 anos, vai interpretar o Percy Jackson com uma idade mais apropriada. O próprio ator explicou muito bem quem é o personagem na D23. O Walker Scobell ficou conhecido recentemente no filme Projeto Adam como uma versão mais jovem do Ryan Reynolds. Esse anúncio deixou os fãs um pouquinho mais felizes, pois o ator já demonstrou ser muito fã da saga e conhecer bem o personagem, além de ser, lógico, um baita de um Percy na vida real, com seu humor sarcástico. Depois do anúncio, esse vídeo dele recitando o monólogo dos primeiros minutos do filme Deadpool, que inclusive é proibido para a idade dele, olha aí, ó, viralizou por ser algo que o Percy dos livros com certeza faria. First, he rides my coattails with the R-rated. Then, the hairy ups the ending by dying. And what a A Lia Savage-Jeffries também tem a personagem dela, Annabeth Chase, na ponta da língua. Essa atriz está na série Empire e também pode ser vista em A Fera, ao lado do Idris Elba. Mas infelizmente a história dela recente tem girado em torno do racismo que ela sofre aí após o anúncio como Annabeth, que nos livros é descrita como uma loira natural, com olhos acinzentados e a pele bronzeada por causa das suas aventuras. Muita gente correu na internet para choramingar um pouco aí, que imaginou a Annabeth como uma menina branca e não vê a Leia no papel. A realidade é que a principal e mais importante característica da personagem, como filha de Atena, são sua sabedoria, sua sagacidade e a inteligência fora do comum, e é exatamente isso que o Rick Riordan defende sobre a Leia no papel. O autor escreveu aí no blog dele, entre aspas, Leia traz muita energia e entusiasmo para o papel, parte da força da Annabeth. Ela vai ser um modelo para a nova geração de garotas que verão nela o tipo de heroína que querem ser. Se você tem um problema com essa escalação, qualquer que seja, trate isso comigo. Chamou na chincha mesmo, hein? Nós devemos concordar que cometer bullying e assediar uma criança na internet é completamente errado. Por mais forte que a Leia seja, por mais que nós tenhamos discutido o potencial desse tipo de reação da pressão que esse papel traz, esses comentários negativos que ela tem recebido passaram do ponto. Eles precisam parar agora. Fecha aspas aí pro Rick Riordan, que deu a real. O Aryan Sinhadri vai interpretar o Grover Underwood e o ator também apresentou o personagem durante a D23. Destaque nos filmes The Man Event e Spin, o garoto começou a atuar em comerciais e agora vai ter o seu primeiro papel de destaque na televisão na série do universo do Percy Jackson. Entre outros destaques no elenco, a gente tem o Charlie Bushnell, que vai interpretar o Luke, o chefe da cabana de Hermes e personagem importante que ajuda a colocar o Percy numa missão em Um Ladrão de Raios. O Bushnell apareceu anteriormente em The Diary of a Future President no Disney+. Já a atriz Virginia Cole foi escalada como a mãe do Percy Jackson, a série. Anteriormente ela trabalhou em Boardwalk Empire e também em Big Little Lies.
Continuando aqui na escalação do elenco, o Glyn Turman será o Chiron, o centauro mentor do Percy, que começa a história disfarçado como um dos professores dele, o Sr. Brunner. Lembrando que no cinema esse personagem foi feito pelo ex-James Bond, Percy Brosnan. A carreira do Turman inclui performances notáveis em séries como The Wire e House of Lies. A atriz Megan Mullally, que você deve conhecer na televisão aí pelas comédias como Will and Grace, também Parks and Recreation, vai interpretar a Alecto, uma das fúrias que perseguem e atormentam Percy. Quando conhecemos a personagem, ela está disfarçada de professora de álgebra na escola do garoto. Já o Jason Mantzoukas foi outra escalação comemorada, pois o ator vai viver o diretor do acampamento Meio-Sangue e deus do vinho, Dionísio. O Mantzoukas já apareceu em Brooklyn Nine-Nine, The Good Place, Invincible e outras séries. O Rick Riordan escreveu em junho de 2022. Autodescrito como 100% grego, Jason é o cara perfeito para habitar o deus do vinho rabugento, favorito de todos e chefe do acampamento. Outro nome no elenco é o Tim Sharp, ele foi escalado como padrasto abusivo do Percy, o Gabe Fedido. O Sharp apareceu em Elida, Six Feet Under e entre outras séries. Uma personagem importante que acabou ficando de fora da primeira adaptação de Percy Jackson é a Clarice LaRue. A Dior Gudjon vai interpretar a inimiga do acampamento Meio-Sangue do Percy. Ela recentemente estrelou como Robin Rook em Head of the Class na HBO Max e será vista em Are You Afraid of the Dark, no Nickelodeon. Outro nome no elenco é a Olivia Morton. Ela foi escalada como a Nancy Bobofit, a algoz do Percy na Yancey Academy. A jovem atriz já apareceu em vários curtas-metragens e está despontando agora aí na série do Disney+. Bom, muito bem, depois de abrir o IMDb inteiro da série aqui para falar sobre o elenco, agora a gente vai fazer outra lista, hein? Vamos listar aqui alguns momentos muito esperados na primeira saga de Percy Jackson, composta por 5 livros que os fãs iriam adorar assistir nessa nova versão em live action. Nico D'Angelo provavelmente não vai aparecer nas 2 primeiras temporadas, já que a primeira aparição dele acontece só no 3º livro, A Maldição do Titã. Mas não dava para fazer uma lista de expectativas aqui dos fãs sem incluir esse personagem tão querido do Riordanverso. O Nico é parte da comunidade LGBTQIA+, que foi uma informação revelada na série seguinte, Heróis do Olimpo. Ele é também o filho de Hades, o deus do submundo, e assim como Percy, não deveria existir. Afinal, como parte dos 3 deuses mais fortes, o Poseidon e os Zeus aí inclusos, o Hades é proibido de ter filhos pelo risco que as crianças poderiam correr no mundo. A personagem Talia Grace também faz parte aí desse grupo seleto de semideuses que não deveriam existir, já que ela é filha de Zeus. Ela é mencionada inicialmente em Um Ladrão de Raios, onde o Percy fica sabendo que a garota foi transformada em um pinheiro quando ela arriscou a vida salvando seus amigos em cima da colina Meio-Sangue. Ali o poder dela age como uma proteção para a entrada do acampamento, mas a Talia só será trazida de volta à vida no fim do livro Mar de Monstros, podendo deixá-la também para o fim da 2ª temporada da série. Outra coisa que a gente gostaria de ver, e os fãs também gostariam, hein? As 3 Parcas. Embora seja uma cena muito curta da história, uma das partes mais memoráveis de O Ladrão de Raios foi o encontro do Percy com as 3 Parcas. Mesmo não sendo os primeiros personagens dos mitos gregos com quem o herói se depara, elas deixam uma imagem muito distinta na mente dos leitores, enquanto tricotam as meias da morte na frente do Percy e cortam também o fio da vida. Foi o primeiro vislumbre do que a sua jornada implica ao longo dos livros, então as 3 Parcas são realmente bem importantes. De todas as cenas, a visita ao oráculo poderia ser considerada a marca registrada de Percy Jackson, e é por isso que é igualmente decepcionante não ter visto isso na versão cinematográfica. O filme Mar de Monstros tinha oráculo, mas foi uma interação muito breve aí, né? Receber uma profecia do oráculo é o que normalmente dá início às aventuras dos campistas no acampamento Meio-Sangue. A gente não poderia deixar de fora aqui a batalha contra o deus da guerra, né? Um dos arcos negligenciados nos filmes foi o envolvimento de Ares, o deus da guerra, e o conflito dele com o Percy Jackson. Além de ser um antagonista importante, a existência do Ares nos livros deu lugar a uma missão paralela, onde a vida de Percy e da Annabeth estavam em perigo. Isso e as cenas que vieram depois foram essenciais para acender a primeira centelha e desenvolvimento na relação dos dois. Uma parte específica desse arco é lembrada vários livros depois, por isso esse é um aspecto bastante significativo dos personagens principais. A gente não poderia deixar de mencionar aqui também um retrato bastante fiel e respeitoso aí da dislexia. Na tradição do Percy Jackson, todos os semideuses tendem a sofrer de TDAH devido aí ao fato das suas mentes estarem programadas para a batalha e a tomada de decisões também, que salvam vidas, e definitivamente não estarem preparados para ficarem sentados aí numa sala de aula. Nas histórias dos livros aí, essas crianças também costumam ser disléxicas, porque elas devem ler em grego antigo e não no inglês moderno. É uma maneira criativa aí de incluir a neurodivergência, que embora nunca seja parte integral da trama, ajuda a entender bem os personagens. Só com esse pouquinho que foi divulgado
aí nas imagens e também no teaser da D23, muita gente já ficou empolgada para ver os chalés e a estrutura do acampamento Meio-Sangue, que recebe os semideuses e os ensina aí as técnicas de batalha. Se eles acertarem no acampamento, já vai ser um ponto a mais aí para a série de TV. No dia 2 de junho, Rick Riordan confirmou que a produção de Percy Jackson e os Olimpianos havia começado oficialmente. 2 meses depois, já tivemos aí as primeiras cenas da série divulgadas na D23. Infelizmente, isso não significa que a estreia esteja próxima. No evento da Disney foi prometido oficialmente o lançamento só para 2024, então a gente tem aí pouco mais de um ano para esperar. Mas pelo que a gente viu até agora, olha, parece que vai valer a pena, hein? A gente listou aqui todo mundo que está envolvido na nova versão de Percy Jackson e também um pouquinho das nossas expectativas. Diga aí nos comentários o que você espera da adaptação, se você acha que tem que ser mais jovem, mais velho, tem que ser mais fiel, mais adaptado, conta pra gente. Não esqueça também de curtir o vídeo e assinar o canal.